Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir a partir deste momento, este domingo 6 de novembro, no âmbito da visita do Santo Padre ao Reino do Bahrein, o encontro com os bispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas e agentes pastorais na Catedral do Sagrado Coração em Manama, nesta sua 39ª viagem apostólica internacional, que tem como lema Paz na Terra aos homens de boa vontade. Neste momento, o Santo Padre acaba de chegar então à Catedral do Sagrado Coração para então realizar este encontro, portanto, como dissemos, com os bispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas e agentes pastorais. O Santo Padre, neste momento, está sendo acolhido em sua chegada. 3 crianças que lhe ofereceram flores juntas com uma religiosa. Portanto, o Santo Padre recebe as boas-vindas ao chegar então à Igreja Catedral do Sagrado Coração em Manama para seu último dia desta 39ª viagem apostólica internacional, visita ao Reino do Bahrein. Um momento bastante aguardado neste domingo, este encontro, portanto, que caracteriza o último compromisso do Santo Padre neste país da Península Arábica. Queremos saudar aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um ótimo domingo. Santo Padre se detém com alguns fiéis ao entrar então na Catedral da nave central, antes de chegar então ao presbitério para então conduzir este momento com uma pequena liturgia, momento de oração, momento de proclamação do Evangelho. Teremos também 2 testemunhos e ainda a reflexão do Santo Padre, seu último discurso no Reino do Bahrein. O Santo Padre, no final desta manhã, deixará então o Reino do Bahrein, retornando para a Itália, de retorno para Roma e sucessivamente para o Vaticano. Santo Padre deixará o Reino do Bahrein às 10h30, hora local, às 6h30 do horário de Brasília, retornando então para Roma. Ou melhor, uma retificação às 11h. Às 11h, Santo Padre então deixará o Reino do Bahrein de retorno para a Itália. A Igreja do Sagrado Coração em Manama é a primeira igreja católica de toda a área do Golfo, é bom ressaltar. Santo Padre já se encontra no presbitério, já também ao seu lado Dom Paul Inder, que é o administrador apostólico do Vicariato Apostólico da Arábia, ele que dentro de instantes dirigirá uma saudação de boas-vindas ao Santo Padre. Acompanhemos, portanto, este encontro, este breve momento litúrgico, momento também de oração. Peace be with you.
Ouçamos então a saudação de boas-vindas de Sua Excelência Dom Inder, administrador apostólico do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte. Welcome to Sacred Heart Church in Manama, Bahrein. Santíssimo Padre, bem-vindo à Igreja do Sagrado Coração em Manama, Bahrein, onde de 1938 a 1939, o Sheikh Hamad bin Isa bin Salman Al-Khalifa, emir do Bahrein, acolheu a comunidade católica, dando-nos um lugar para a construção da primeira igreja à margem do Golfo Arábico. As pessoas que o Senhor encontrará esta manhã são representantes de uma igreja migrante, não só no Bahrein, mas também no Kuwait, Catar e Arábia Saudita. Que pertencem todos ao Vicariato Apostólico da Arábia do Norte. In pastoral care in this region, parish priests, assistant priests, religious sisters, catechists, leaders. Alguns aqui provêm também de outras partes da Península Arábica. Estes sacerdotes, religiosos e religiosas e leigos representam todos aqueles que estão engajados na pastoral nesta região. Párocos, sacerdotes, assistentes, religiosas, catequistas, responsáveis de associações e grupos de oração. Refletem também a diversidade cultural e étnica da igreja migrante nesta parte do mundo. Muitos deles estão lutando dia a dia, mas o fazem com profunda fé, confiando que estamos todos nas mãos do nosso Pai Celeste. No Vicariato Apostólico da Arábia do Norte, existem atualmente 60 sacerdotes que trabalham com cerca de 2 milhões de católicos dispersos, espalhados nos 4 países. Cerca de 1.300 catequistas ensinam o catecismo a mais de 16 mil crianças. Todos trabalham como voluntários, por vezes em condições muito difíceis por causa das restrições em alguns países em matéria de liberdade religiosa, autorização de trabalho e de permanência. Ao mesmo tempo, também, mesmo se somos uma igreja migrante no deserto, somos gratos pelas várias experiências positivas e encontros em lugares inesperados, nos quais experimentamos a presença do Senhor que está conosco. Agora, o Senhor escutará algumas testemunhas que nos darão, então, os seus testemunhos. Padre Santo, agradecemos de coração por estar aqui conosco hoje, por ter reforçado a fé destes agentes pastorais e por ter acendido a chama do entusiasmo em servir Jesus Cristo na Igreja Católica, por ter acendido a chama do entusiasmo deles em servir Jesus Cristo na Igreja Católica na Arábia do Norte. Obrigado. Portanto, as palavras de Dom Inder, ele que é o administrador apostólico do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte. Todos colocam-se de pé. Um momento, breve oração, oremos. Lord, us, Lord, with the virtues of the heart of your Son, set us aflame with His love. Revesti-nos, Senhor Deus, com as virtudes do coração de vosso Filho e nos tornai repletos de vosso amor, que possamos participar da redenção eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos então aos testemunhos precedentemente anunciados por Dom Inder. Ouçamos. It is with great joy that I stand before your holiness today on behalf of my brothers and O primeiro sisters in testemunho Christ.
nos é dado por Cris Noronha, agente pastoral. É com grande alegria que me encontro hoje diante de Vossa Santidade, em nome dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Desde quando foi anunciada a notícia da vossa visita ao Reino do Bahrein, todos aguardamos com grande expectativa a vossa chegada. Tendo nascido no Bahrein, fui batizado aqui na Igreja do Sagrado Coração. Meus pais me deram o nome de Cris, porque eram gratos a Deus e queriam que fosse mais próximo a Ele, visto que nasci 10 anos após o matrimônio deles. O que me fascinava desde criança era a devoção de todos os fiéis, independentemente da raça, da cor, da língua ou da nacionalidade. Todos se reuniam como uma família, cantando em uma só voz na igreja mãe, aqui em Manama, que se lotava ao máximo. Ao longo dos anos, a comunidade cresceu. Com a construção da nova igreja do Sagrado Coração, a comunidade continuou crescendo em número e em força, com a criação de vários grupos e ministérios. Em tudo isto, a devoção dos fiéis permaneceu firme. Assisti pessoalmente às provações enfrentadas por muitos migrantes que deixaram suas famílias na pátria para trabalhar aqui, de modo a poder manter seus entes queridos com o seu parco salário. Fadigam horas e horas e a única consolação no fim do dia é a de ter feito a diferença para o futuro financeiro de suas famílias. Estando assim distantes dos entes queridos, às vezes por anos, é uma verdadeira provação de fé. E é aqui que está a diferença que a igreja faz. Nós nos reunimos aqui para rezar, pedindo a Deus para dar-nos forças para superar estas provações. Muitos desejam que alguém os escute com empatia, ao tempo que expressam seus sentimentos mais íntimos de insegurança e medo. Sei que encontram a nossa paz em Jesus Cristo. Ver a Igreja do Sagrado Coração crescer em número e na fé ao longo dos anos é humilhante, porque vejo o compromisso, a dedicação e a energia que muitos usam através do serviço à comunidade. Os nossos pastores, os sacerdotes, mudaram ao longo dos anos, mas uma coisa permanece constante: o cuidado e a solicitude com a qual tomam conta do seu rebanho. Sei ter tido sorte em crescer aqui no Reino do Bahrein, um país em que a tolerância e a liberdade religiosa são um estilo de vida. Obrigado pelo vosso contínuo compromisso, Santo Padre, sua viagem a nível global como mensageiro de paz e de boa vontade. Próprio como Vossa Santidade, podemos buscar a paz acendendo velas de esperança, mesmo se pequenas, com as nossas palavras, ações e orações, esperando em um futuro melhor e mais luminoso. Por favor, continuai, Santo Padre, a rezar por nós, assim como nós prometemos rezar por vós. Obrigado. Ouvimos, portanto, o primeiro testemunho, o testemunho de uma agente pastoral, Cris Noronha, que neste momento vai até o Santo Padre. Santo Padre, então, agradece a ela as palavras, o seu testemunho, e ela que recebe, então, uma recordação do Santo Padre, que lhe dá a bênção com o sinal da cruz na fronte, e recebe, então, esta recordação do Santo Padre, o terço. Teremos, na sequência, mais um testemunho. Como havíamos anunciado precedentemente, serão 2 testemunhos. Agora temos o testemunho de irmã Rose Celine. Ouçamos. How can I express my profound gratitude
Santo Padre, nosso amado e solícito pastor, gostaria de expressar-vos a minha profunda gratidão pelo grande privilégio concedido a mim nesta ocasião especial de vossa visita pastoral ao Reino do Bahrein. A vossa cortês visita demonstra vosso cuidado com o rebanho fiel na região do Golfo e sentimos o calor do amor paterno de Deus através da vossa pessoa. Eu, irmã Rose Celine, gostaria de dar-vos como um resumo da nossa vida e a nossa missão. As irmãs do Carmelo Apostólico, as primeiras entre as carmelitas a serem uma congregação missionária ativa, são pioneiras na educação das jovens, meninas e na formação da fé. Iniciamos a nossa viagem missionária no Reino do Bahrein em 13 de janeiro de 2003. Depois, a nossa fundação no Kuwait. O Bahrein, conhecido como a Terra dos Sorrisos, nos acolheu calorosamente. O amor de compaixão e misericordiosa do Pai nos impele a comprometermos a serviço do nosso povo. Somos testemunhas da abundância da misericórdia de Deus, que aquece o coração e reacende a esperança na vida de muitos. Estamos também envolvidos na pastoral carcerária, engajados nesta pastoral. Em particular, passamos tempo com as detidas, rezando com elas, partilhando a palavra de Deus e oferecendo conselhos. A nossa presença aqui é um sinal único que Deus nos acolhe onde quer que estejamos, onde quer que nos encontremos e nos conduz de modos novos e desconhecidos rumo à nossa meta, que é vivida no sinal do lema "Somente Deus é suficiente". Nós, irmãs, estamos envolvidas com vários grupos na igreja, incluindo o grupo da Legião de Maria. Os encontros semanais nos oferecem uma grande oportunidade de crescimento em nossa espiritualidade através da oração e a comunhão. Junto aos legionários, visitamos hospitais, enfermos e famílias necessitadas. Vemos que o mundo ao nosso redor está mudando a passos de gigante. Esta rápida transformação está criando novos desafios e muitos desses que nos eram familiares vão se tornando ambíguos. No entanto, respondemos de modo criativo às necessidades de hoje, sendo mediadores de transformação, esperança e mudança, quer internamente, quer externamente à nossa comunidade. Para ajudar os jovens de hoje, estamos comprometidos no ministério catequético, ajudando os estudantes em sua formação para a fé, de modo que podem ser preparados para responder às rápidas mudanças que os circundam e para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Oferecemos a eles oportunidades, organizando quiz, talent show e várias atividades para melhorar as suas capacidades de liderança, comunicação e pensamento criativo. Todos os anos, preparamos estudantes e adultos a receber os sacramentos da Santa Eucaristia e do Crisma. A nossa fundadora, a venerável Madre Verônica, nos entregou uma herança que brota da sua experiência de Deus como o seu todo, o seu tudo. Seguindo as suas pegadas, nós, irmãs, nos esforçamos em alimentar uma maior fé e um maior compromisso para com Jesus nos membros das Flores do Carmelo, uma associação leiga para os nossos estudantes. Ensinamos e partilhamos o carisma do Carmelo Apostólico através de várias atividades e fraternidade, educando as jovens mentes a viver e transformar o mundo segundo os valores da verdade, justiça,
amor, paciência e excelência. Além de todas estas atividades com pessoas de diferentes nacionalidades, participamos das reuniões do Conselho Paroquial e de todos os eventos da Igreja. Durante a pandemia, assistimos os sacerdotes que celebraram a Eucaristia em várias línguas. A nossa beata mãe, a madre, a rainha e beleza do Carmelo, é o nosso modelo e nos encoraja a colocar-nos a serviço da Igreja e do próprio Deus. Por quanto possível, irradiamos a alegria do Evangelho dentro e ao nosso redor. Santo Padre, muito obrigado por ter ouvido o nosso testemunho. E agora, neste momento, a irmã então Rose vai até o Santo Padre, depois do seu testemunho, recebe do Santo Padre também como a testemunha precedente. Também ela, assim como Cris Noronha, também a irmã Rose recebe do Santo Padre um terço. Teremos na sequência a leitura do trecho do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Brotarão rios de água viva. Ouçamos então. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvimos então este breve trecho do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 37 a 39. E agora temos a locução do Santo Padre, o seu discurso nesta ocasião. Vale ressaltar também o último discurso do Santo Padre no Reino do Bahrein, no âmbito desta sua 39ª viagem apostólica internacional. Acompanhemos. Arcivescovi, sacerdoti, consacrati, seminaristi. Amados bispos, sacerdotes, consagrados e seminaristas, agentes pastorais, bom dia. Bom dia. Sinto-me feliz por me encontrar no vosso reino, no vosso meio, nesta comunidade cristã, que manifesta claramente o seu rosto católico, isto é, universal. Uma igreja habitada por pessoas provenientes de muitas partes do mundo, que se reúnem para confessar a única fé em Cristo. O bispo Dom Inder, a quem agradeço o serviço e as suas palavras, ontem falou de um pequeno rebanho formado por migrantes. Deste modo, ao saudar cada um de vós, penso também nos povos a que pertenceis, nas vossas famílias, que saudosamente guardais no coração, nos vossos países de origem. De forma particular, ao ver aqui presentes os fiéis do Líbano, asseguro a minha oração e solidariedade a este amado país tão cansado e provado, e a todos os povos que sofrem no Oriente Médio. É bom pertencer a uma igreja formada por histórias e rostos diferentes que encontram harmonia no único rosto de Jesus. E tal variedade, viu nos últimos dias, é o espelho deste país, das pessoas que o povoam, mas também da paisagem que o caracteriza e que, embora dominada pelo deserto, goza de uma rica e variegada presença de plantas e seres vivos. Dear bishops, priests, consecrated men and women, seminarians and pastoral workers, good morning.
I am pleased to be here in the midst of this Christian community that clearly manifests its Catholic face, a universal face, a church made up of people from various parts of the world who come together to profess our one faith in Christ. Yesterday, Bishop Hinder, whom I thank for his service and his words of introduction, talked about a small flock made up of migrants. In greeting you then, my thoughts also turn to the peoples from whom you come, to your dear families, whom you remember with a touch of nostalgia, and to your countries of origin. In particular, since I see that some of you are from Lebanon, I assure you of my prayers and closeness. I assure you of my prayers and closeness to your beloved country, so weary and so sorely tired, as well as to all people suffering in the Middle East. It is beautiful to be part of a church composed of different histories and different faces that find their harmony in the one face of Jesus. And this variety, as I have seen in these days, is a mirror of this country, of the people who dwell here in it, but also of its landscape, that though mostly desert, boasts a rich variety of plants and living creatures. Le parole di Gesù che abbiamo ascoltato parlano dell'acqua viva che sgorga dal Cristo dai credenti. Mi hanno fatto pensare proprio a questa terra. È vero, c'è tanto deserto, ma ci sono anche sorgenti di acqua dolce che scorrono silenziosamente nel sottosuolo, irrigandolo. È una bella immagine di quello che siete voi e soprattutto di ciò che la fede opera nella vita. In superficie emerge la nostra umanità, inaridita da tante fragilità, paure, sfide che deve affrontare, mali personali e sociali di vario genere, ma nel sottofondo dell'anima, proprio dentro, nell'intimo del cuore, scorre calma e silenziosa l'acqua dolce dello Spirito che irriga i nostri deserti, ridona vigore a quanto rischia di seccare, lava ciò che ci abbruttisce, dissetta la nostra sete di felicità e sempre rinnova la vita. È di quest'acqua viva che parla Gesù, e questa la sorgente di vita nuova che ci promette il dono dello Spirito Santo, la presenza tenera, amorevole e rigenerante di Dio in noi. The words of Jesus that we heard. Trazemos então a tradução das últimas palavras do Santo Padre. As palavras de Jesus que ouvimos falam da água viva que jorra de Cristo e dos crentes. Fizeram-me pensar precisamente nesta terra. É verdade que há muito deserto, mas existem também fontes de água doce que correm silenciosamente no subsolo, irrigando-o. É uma boa imagem de que vós sois, e sobretudo daquilo que a fé realiza na vida. À superfície emerge a nossa humanidade, ressequida por tantas fragilidades, medos, desafios que deve enfrentar, males pessoais e sociais de vários gêneros. Mas no fundo da alma, no íntimo do coração, corre calma e silenciosa a água doce do Espírito, que irriga os nossos desertos, restitui vigor ao que corre o risco de secar, lava aquilo que nos embrutece, sacia a nossa sede de felicidade. E não cessa de renovar a vida. É desta água viva que fala Jesus. Esta é a fonte de vida nova que Ele nos promete. O dom do Espírito Santo, a presença eterna, amorosa e regeneradora de Deus em nós. Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme, dove si sta celebrando una delle feste più importanti, durante la quale il popolo benedice il Signore per il dono della terra e dei raccolti, facendo memoria dell'alleanza. E in quel giorno di festa si svolgeva un rito importante. Il sommo sacerdote si recava alla piscina di Siloe, attingeva acqua
e poi, mentre il popolo cantava ed esultava, la versava fuori dalle mura della città per indicare che da Gerusalemme sarebbe fluita una grande benedizione per tutti. Di Gerusalemme, infatti, il salmista aveva detto: «Sono in te tutte le mie sorgenti». E il profeta Ezechiele aveva parlato di una sorgente d'acqua che, sgorgando dal Tempio, avrebbe irrigato e fecondato come un fiume tutta la terra. It is helpful then to focus on the scene described in the Gospel. Jesus is in Assim, far-nos-á bem deter na cena que o Evangelho descreve. Jesus encontra-se no Templo de Jerusalém, onde está a celebrar uma das festas mais importantes, durante a qual o povo bendiz ao Senhor pela dádiva da terra e das colheitas, comemorando a aliança. E, naquele dia de festa, realizava-se um rito importante. O sumo sacerdote ia à piscina de Siloé, tirava água e depois, enquanto o povo cantava e exultava, derramava fora das muralhas da cidade para indicar que, de Jerusalém, fluiria uma grande bênção para todos. De fato, o salmista havia dito de Jerusalém: a minha única fonte está em ti. E o profeta Ezequiel falara de uma nascente de água que, jorrando do templo, havia de irrigar e fecundar toda a terra como um rio. E ad alta voce proclama: chi ha sete venga a me, perché fiumi di acqua viva scorreranno dal suo grembo. Un bel invito, E l'Evangelista spiega: quello egli disse dallo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Il richiamo è allora in cui Gesù muore in croce, in quel momento non più dal tempio di pietre, ma dal costato aperto di Cristo uscirà l'acqua della vita nuova, l'acqua vivificante dello Spirito Santo, destinata a rigenerare tutta l'umanità, liberandola dal peccato della morte. Fratelli e sorelle, ricordiamoci sempre questo: la Chiesa nasce lì, nasce dal costato aperto di Cristo, da un bagno di rigenerazione nello Spirito Santo. Non siamo cristiani per il nostro merito o solo perché aderiamo a un credo, ma perché nel battesimo ci è stata donata l'acqua viva dello Spirito, che ci rende figli amati di Dio, fratelli tra di noi, facendoci creature nuove. Tutto sorga dalla grazia, tutto è grazia. Tutto viene dallo Spirito Santo. E allora permettetemi di soffermarmi brevemente con voi su 3 grandi doni che lo Spirito Santo ci consegna e ci chiede di accogliere e di vivere: la gioia, l'unità e la profezia. La gioia, l'unità e la profezia. Against this backdrop, we can better appreciate what the Gospel of John wants to tell us with this scene. Com tais premissas, compreendemos bem o que nos quer dizer o Evangelho de João com esta cena. Está-se no último dia da festa e Jesus, de pé, bradou: se alguém tem sede, venha a mim, porque do seu seio jorrarão rios de água viva. Um belo convite. E o evangelista explica: ele disse isto, referindo-se ao Espírito que iam receber os que nele acreditassem. Com efeito, ainda não tinham o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. A alusão é a hora em que Jesus morre na cruz. Naquele momento, sairá, já não do templo de pedra, mas do lado aberto de Cristo, a água da vida nova, a água vivificante do Espírito Santo, destinada a regenerar toda a humanidade, libertando-a do pecado e da morte.
Irmãos e irmãs, recordemo-nos sempre disto. A Igreja nasce ali, nasce do lado aberto de Cristo, de um banho de regeneração no Espírito Santo. Não somos cristãos por mérito nosso ou porque apenas aderimos a um credo, mas porque no batismo nos foi dada a água viva do Espírito, que nos torna filhos amados de Deus e irmãos uns dos outros, fazendo-nos novas criaturas. Tudo jorra da graça, tudo vem do Espírito Santo. Deixai, pois, deter-me brevemente convosco sobre 3 grandes dons que o Espírito Santo nos entrega, pedindo para os acolhermos e vivermos: a alegria, a unidade e a profecia. Innanzitutto lo Spirito è sorgente di gioia. Primo, gioia. L'acqua dolce che il Signore vuole far scorrere nei deserti della nostra umanità, impastata di terra e di fragilità, è la certezza di non essere mai soli nel cammino della vita. Lo Spirito è infatti colui che non ci lascia soli, è il Consolatore, ci conforta con la sua presenza discreta e benefica, ci accompagna con amore, ci sostiene nelle lotte e nelle difficoltà, incoraggia i nostri sogni più belli e i nostri desideri più grandi, aprendoci allo stupore e alla bellezza della vita. La gioia dello Spirito perciò non è un stato occasionale o un'emozione del momento, tanto meno è quella specie di gioia consumistica e individualista così presente in alcune esperienze culturali di oggi. Invece la gioia nello Spirito è la gioia che nasce dalla relazione con Dio, dal sapere che, pur nelle fatiche e nelle notti oscure che talvolta attraversiamo, non siamo soli, persi o sconfitti, perché Lui è con noi e con Lui possiamo affrontare e superare tutto, persino gli abissi del dolore e della morte. First, the Spirit is a wellspring of joy. The fresh water that the Antes de mais nada, o Espírito é fonte de alegria. A água doce que o Senhor quer fazer correr nos desertos da nossa humanidade, feita de terra e fragilidade, é a certeza de nunca estarmos sozinhos no caminho da vida. De fato, o Espírito é aquele que não nos deixa sozinhos, é o Consolador. Conforta-nos com a sua discreta e benéfica presença, acompanha-nos com amor, ampara-nos nas lutas e dificuldades, encoraja os nossos sonhos mais belos e os nossos maiores desejos, abrindo-nos ao assombro perante a beleza da vida. Por isso, a alegria do Espírito não é um estado ocasional nem uma emoção do momento, e muito menos aquela espécie de alegria consumista e individualista tão presente em algumas experiências culturais de hoje. Pelo contrário, é a alegria que nasce da relação com Deus, de saber que, mesmo nas dificuldades e noites obscuras que por vezes atravessamos, não estamos sozinhos, perdidos ou derrotados, porque Ele está conosco, e com Ele podemos enfrentar e superar tudo, até os abismos do sofrimento e da morte. Conservatela. Anzi, moltiplicatela. E sapete qual è il metodo migliore per fare questo? Donarla. Sì, è così, La gioia cristiana è contagiosa, perché il Vangelo fa uscire da se stessi per comunicare la bellezza dell'amore di Dio. Dunque è essenziale che nelle comunità cristiane la gioia non venga meno e sia condivisa, che non ci limitiamo a ripetere gesti per abitudine, senza entusiasmo, senza creatività. Al contrario, perderemo la fede e diventeremo una comunità noiosa, È brutto quello, È importante che oltre alla liturgia, in particolare alla celebrazione della Messa, fonte e culmine della vita cristiana, facciamo circolare la gioia del Vangelo anche in un'azione pastorale vivace, specialmente per i giovani, per le famiglie
e per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. La gioia cristiana non si può tenere per sé, no. La gioia cristiana non si può tenere per sé e quando mettiamo in circolo si moltiplica. To all of you who have discovered this joy and experience it in community, I would say, preserve this joy. Preserve it. A vós que descobristes esta alegria e a viveis em comunidade, gostaria de dizer, conservai-a, conservai-a, mas ainda, multiplicai-a. E sabeis qual é o método melhor? É dá-la. Sim, é assim. A alegria cristã é contagiante, porque o Evangelho faz sair de nós mesmos para comunicar a beleza do amor de Deus. Por isso, é essencial que, nas comunidades cristãs, não esmoreça a alegria e seja partilhada. Não nos limitemos a repetir gestos por hábito, sem entusiasmo nem criatividade. Do contrário, perderíamos a fé e isso é feio. É importante fazer circular a alegria do Evangelho não só na liturgia, em particular na celebração da missa, fonte e ápice da vida cristã, mas também numa ação pastoral vivaz, especialmente a favor dos jovens, das famílias e das vocações para a vida sacerdotal e religiosa. A alegria cristã não a podemos guardar para nós. E quando a colocamos em circulação, multiplica-se. In secondo luogo, lo Spirito Santo è sorgente di unità. Quanti lo accolgono ricevono l'amore del Padre e diventano suoi figli. E se figli di Dio sono anche fratelli e sorelle. Non può esserci spazio per le opere della carne, cioè l'egoismo, per la divisione, le liti, le maledicenze, le chiacchiere. State attenti al chiacchiericcio, per favore. Le chiacchiere distruggono una comunità. Le divisioni del mondo e anche le differenze etniche, culturali e rituali non possono ferire o compromettere l'unità dello Spirito. Al contrario, il suo fuoco brucia i desideri mondani e accende la nostra vita di quell'amore accogliente e compassionevole con cui Gesù ci ama, perché anche noi possiamo amarci così tra di noi. Per questo, quando lo Spirito del risorto discende sui discepoli, diventa sorgente di unità, sorgente di fratellanza contro ogni egoismo, inaugura l'unico linguaggio dell'amore perché i diversi linguaggi umani non restino distanti e incomprensibili, abbatte le barriere della diffidenza e dell'odio per creare spazi di accoglienza e di dialogo, libera dalla paura e infonde il coraggio di uscire incontro agli altri con la forza disarmata e disarmante della misericordia. Second, the Holy Spirit is a wellspring of unity. Em segundo lugar, o Espírito Santo é fonte de unidade. Todos aqueles que o acolhem recebem o amor do Pai e tornam-se seus filhos. E, se são filhos de Deus, são também irmãos e irmãs. Não pode haver espaço para as obras da carne, isto é, do egoísmo, divisões, litígios, calúnias, murmurações. Estejam atentos às murmurações. As murmurações destroem uma comunidade. As divisões do mundo e também as diferenças étnicas, culturais e rituais não podem ferir ou comprometer a unidade do Espírito. Pelo contrário, o seu fogo queima os desejos mundanos e incendeia a nossa vida com aquele amor acolhedor e compassivo com que Jesus nos ama, para podermos, por nossa vez, amar-nos assim entre nós. Por isso, quando o Espírito do ressuscitado desce sobre os discípulos, torna-se fonte de unidade e fraternidade contra todo o egoísmo. Inaugura a linguagem única do amor, para que as diferentes línguas humanas não permaneçam distantes e incompreensíveis. Derruba as barreiras da diffidência e do ódio, para criar espaços de acolhimento e diálogo. Liberta do medo e infunde a coragem de sair ao encontro dos outros, com a força desarmada e desarmante da misericórdia.
E questo fa lo Spirito Santo, che così modela la Chiesa fin dalle origini. A partire dalla Pentecoste, le provenienze, le sensibilità e le visioni differenti vengono armonizzate nella comunione, forgiate in un'unità che non è uniformità, è armonia, perché lo Spirito Santo è l'armonia. Se abbiamo ricevuto lo Spirito, la nostra vocazione ecclesiale è anzitutto quella di custodire l'unità e coltivare l'insieme, cioè, come dice San Paolo, conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito e una sola è la speranza alla quale siamo stati chiamati. Nella sua testimonianza, Cristo ha detto che quando era molto giovane, ciò che l'aveva affascinata della Chiesa Cattolica era la comune devozione di tutti i fedeli. Indipendentemente dal colore della pelle, dalla provenienza geografica, dalla lingua, tutti riuniti in una sola famiglia, tutti a cantare le lodi del Signore. Questa è la forza della comunità cristiana, la prima testimonianza che possiamo dare al mondo. Cerchiamo di essere custodi e costruttori di unità, per essere credibili nel dialogo con gli altri. Viviamo la fraternità tra di noi, facciamolo nelle comunità, valorizzando i carismi di tutti senza mortificare nessuno. Facciamolo nelle case religiose, come segni viventi di concordia e di pace. Facciamolo nelle famiglie, così che il vincolo dell'amore e del sacramento si traduca in atteggiamenti quotidiani di servizio e di perdono. Facciamolo anche nella società multireligiosa e multiculturale in cui viviamo, sempre a favore del dialogo, sempre tessitori di comunione con i fratelli di altri credo, con i fratelli di altre confessioni. So che su questa strada voi offrite già un bel esempio, ma la fraternità e la comunione sono doni che non dobbiamo stancarsi di chiedere allo Spirito per respingere le tentazioni del nemico, che sempre semina zizzania. This is what the Holy Spirit does. And in this way, he has Isto é feito pelo Espírito Santo, que assim molda a Igreja desde as origens. A partir do Pentecostes, as diferentes proveniências, sensibilidades e perspectivas são harmonizadas na comunhão, forjadas na unidade, que não é uniformidade, é harmonia, que o Espírito Santo é harmonia. Se recebemos o Espírito, a nossa vocação eclesial é, antes de mais nada, a de guardar a unidade e promover o todo, ou, como diz São Paulo, manter a unidade do Espírito, mediante o vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança. No seu testemunho, Cris disse que, quando era muito jovem, o que a fascinara na Igreja Católica era a devoção comum de todos os fiéis, independente da cor da pele, da proveniência geográfica, da língua. Todos reunidos numa só família, todos a cantar os louvores do Senhor. Esta é a força da comunidade cristã, o primeiro testemunho que podemos dar ao mundo. Procuremos ser guardiões e construtores de unidade, para ser críveis no diálogo com os outros. Vivamos a fraternidade entre nós. Façamo-lo nas comunidades, valorizando os carismas de todos, sem mortificar ninguém. Façamo-lo nas casas religiosas, como sinais viventes de concórdia e de paz. Façamo-lo nas famílias, de modo que o vínculo de amor do sacramento se traduza em atitudes cotidianas de serviço de perdão. Façamo-lo também na sociedade multirreligiosa e multicultural em que vivemos. Sejamos sempre a favor do diálogo, sempre tecedores de comunhão com os irmãos de outros credos e confissões. Sei que já dais um bom exemplo neste caminho, mas a fraternidade e a comunhão são dons que não nos devemos cansar de pedir ao Espírito, para repelir as tentações do inimigo que não cessa de semear cisânia. Infine, lo Spirito è sorgente di profezia. Gioia, unità e profezia. Questa è la terza.
La storia della salvezza, come sappiamo, è costellata da numerosi profeti che Dio chiama, consacra e manda in mezzo al popolo perché parlino a suo nome. I profeti ricevono dallo Spirito Santo la luce interiore che li rende interpreti attenti della realtà, capaci di cogliere dentro le trame a volte oscure della storia della presenza di Dio e di indicarla al popolo. Spesso le parole dei profeti sono stressanti. Essi chiamano per nome i progetti di male e si annidano nei cuori della gente, mettono in crisi le false sicurezze umane, le false sicurezze religiose e invitano alla conversione. Anche noi abbiamo questa vocazione profetica. Tutti i battezzati hanno ricevuto lo Spirito e tutti sono profeti. E in quanto tali non possiamo far finta di non vedere le opere del male, restare nel quieto vivere per non sporcarci le mani. Ma un cristiano prima o poi deve sporcarci le mani per vivere la sua vita cristiana e dare testimonianza. Al contrario, abbiamo ricevuto uno spirito di profezia per portare alla luce con la nostra testimonianza di vita il Vangelo. Per questo San Paolo esorta: desiderate intensamente i doni dello Spirito, soprattutto la profezia. Finally, the Spirit is a wellspring of prophecy. First, we said that he is a wellspring of joy, then unity, and now prophecy. Salvation history, as we know, is full of prophets whom God calls, consecrates. Por fim, o Espírito é fonte de profecia. Alegria, unidade e profecia. Esta é a terceira. Como sabemos, a história da salvação está constelada por numerosos profetas que Deus chama, consagra e envia ao meio do povo para falar em nome dele. Os profetas recebem do Espírito Santo a luz interior que os torna intérpretes atentos da realidade, capazes de captar, nas tramas por vezes obscuras da história, a presença de Deus e de a indicar ao povo. Com frequência, as palavras dos profetas são pungentes. Chamam pelo nome aos projetos maus que se abrigam no coração das pessoas. Põem em crise as falsas seguranças humanas e religiosas. Convidam à conversão. Também nós temos esta vocação profética. Todos os batizados receberam o Espírito e são profetas. E, como tal, não podemos fingir que não vemos as obras do mal, deixar-nos estar tranquilos na vida para não sujarmos as mãos. Um cristão, mais cedo ou mais tarde, deve sujar as mãos para dar testemunho. Pelo contrário, recebemos um espírito de profecia para trazer à luz o Evangelho com o nosso testemunho de vida. Por isso, São Paulo exorta: aspirai aos dons do Espírito, mas, sobretudo, aos da profecia. Cioè ed edificare con ferma mitezza quel regno di Dio nel quale l'amore, la giustizia e la pace si oppongano a ogni forma di egoismo, a ogni forma di violenza e degrado. Ho apprezzato che Sorros abbia parlato del ministero tra le detenute nelle carceri. È bello questo. Una possibilità di cui essere grati. La profezia che edifica e conforta queste persone è condividere con loro il tempo, spezzare la parola del Signore, pregare con loro e prestare loro attenzione, perché là dove ci sono fratelli bisognosi, come i carcerati, c'è Gesù ferito, Gesù proprio ferito in ogni persona che soffre. Tu sai cosa penso io quando entro in un carcere? Perché loro e non io? È la misericordia di Dio. Ma prendersi cura dei detenuti fa bene a tutti come comunità umana, perché è da come si trattano gli ultimi che si misura la dignità e la speranza di una società. Prophecy makes us capable of putting the Beatitudes into practice in everyday situations, building meekly. Esta torna-nos capazes de praticar as bem-aventuranças evangélicas nas situações cotidianas, isto é, construir uma firme mansidão
com firme mansidão, aquele reino de Deus onde o amor, a justiça e a paz se opõem a toda a forma de egoísmo, violência e degradação. Ouvi com apreço a irmã Rose falar do seu ministério entre as reclusas, nas prisões. É belo isto. Uma possibilidade pela qual devemos agradecer. A profecia que edifica e conforta estas pessoas é partilhar com elas o tempo, distribuir em pedacinhos a palavra do Senhor, rezar com elas, é partilhar-lhes, é prestar-lhes atenção, porque onde há irmãos necessitados, como os reclusos, está Jesus. Jesus ferido em cada pessoa que sofre. Sabe o que eu penso quando entro em um cárcere? Por que ele e não eu? Mas cuidar dos reclusos é útil a todos, como comunidade humana, porque é pela forma como se tratam os últimos que se mede a dignidade e a esperança de uma sociedade. L'accordo che è stato firmato e che riguarda la situazione in Etiopia. Incoraggio tutti a sostenere questo impegno per una pace duratura, affinché con l'aiuto di Dio si continuino a percorrere le vie del dialogo e il popolo ritrovi presto una vita serena e dignitosa. E anche non voglio dimenticare di pregare e dirvi a voi di pregare per la martoriata Ucraina, perché quella guerra finisca. E adesso, cari fratelli e sorelle, siamo arrivati alla fine. Che sollievo, no? Vorrei dirvi grazie per questi giorni vissuti insieme, ma non dimenticate la gioia, l'unità e la profezia, non dimenticatevi. Con animo colmo di riconoscenza benedico tutti voi, specialmente quanto hanno lavorato per questo viaggio. E visto che queste sono le ultime parole pubbliche che rivolgo, permettetemi di ringraziare Sua Maestà il Re, le autorità di questo Paese, anche il Ministro della Giustizia presente qui, per la squisita ospitalità. Vi incoraggio a continuare con costanza e letizia il vostro cammino spirituale ed ecclesiale. E ora invochiamo l'intercessione materna della Vergine Maria, che sono felice di venerare come Nostra Signora d'Arabia. Ella ci aiuti a lasciarsi sempre guidare dallo Spirito Santo e ci mantenga gioiosi, uniti nell'affetto e nella preghiera. Ci conto, non dimenticatevi di pregare per me. Dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, nestes meses estamos rezando muito pela paz. E nesse contexto, constitui uma esperança o acordo que foi assinado e que diz respeito à situação na Etiópia. Encorajo todos a sustentar este compromisso por uma paz duradoura, a fim de que, com a ajuda de Deus, se continuem a percorrer os caminhos do diálogo e o povo reencontre, o quanto antes, uma vida serena e digna. Queridos irmãos e irmãs, gostaria, enfim, de vos dizer obrigado por estes dias que vivemos juntos. Com ânimo repleto de gratidão, abençoo a todos vós, especialmente a quantos trabalharam para esta viagem. E uma vez que serão estas as últimas palavras públicas que pronuncio, permiti-me agradecer a Sua Majestade o Rei, às autoridades, também o Ministro da Justiça aqui presente, as autoridades deste país, para a requintada hospitalidade. Encorajo-vos a continuar com constância e alegria o vosso caminho espiritual e eclesial. E agora invoquemos a intercessão materna da Virgem Maria, sentindo-me feliz por venerar como Nossa Senhora da Arábia. Que ela nos ajude a deixar-nos sempre guiar pelo Espírito Santo e nos mantenha alegres, unidos no afeto e na oração. Conto com a vossa oração. Let us now invoke the maternal intercession of the Virgin Mary, who I am happy to venerate as Our Lady of Arabia. May she help us always to be guided by the Holy Spirit
and keep us joyful and united in affection and love. I am counting on you. Do not forget to pray for me. Conto com a vossa oração, não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado. Acabamos de ouvir, então, a locução do Santo Padre, que precede a oração mariana do Ângelus. Santo Padre justamente concluiu a sua alocução, convidando-nos então a rezar a oração mariana. Aguardamos então a oração do Ângelus, a Assembleia, todos colocam-se de pé. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. In verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut nini efficiamur promissionibus Christi. Gratia tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amém. Preparemos-nos para receber a bênção do Santo Padre. Santo Padre recebe então a estola antes de conceder-nos a bênção. The Lord be with you. And with your spirit, Blessed the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Santo Padre, então, nos concede a bênção final na conclusão deste encontro na Catedral do Sagrado Coração em Manama, último compromisso público no Reino do Bahrein, no âmbito da sua 39ª Viagem Apostólica Internacional. Encontro na Catedral do Sagrado Coração, encontro com bispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas e agentes pastorais. Concluído com a oração mariana do Ângelus. Neste momento, então, entoado, enquanto se entoa o Salve Rainha, o Santo Padre assina, então, no livro de honra
E como temos o texto do Santo Padre que ele está escrevendo neste momento, podemos então já dizer a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, você que nos acompanha, o que o Santo Padre está escrevendo, então, ao assinar o livro de honra. Com ânimo grato, carrego no coração e confio ao Senhor os rostos e as histórias dos irmãos e das irmãs que aqui encontrei. Deus os preencha de alegria, da alegria do Espírito, de frutos de unidade e de paz. Estas, portanto, as palavras que o Santo Padre está escrevendo no livro de honra, antes de deixar então a Catedral do Sagrado Coração em Manama, capital do Reino do Bahrein. Como dissemos, o último compromisso público do Santo Padre. Dissemos o último compromisso público do Santo Padre, porque após este último gesto, a assinatura no livro de honra, o Santo Padre se dirigirá então à igreja, à antiga igreja do Sagrado Coração, para uma visita privada. De fato, o Santo Padre faz então esta visita privada na sequência, à antiga igreja do Sagrado Coração, acompanhado dos superiores da Secretaria de Estado, dos cardeais, do Núncio Apostólico e do Administrador Apostólico, Dom Paul Inder. E destacamos que após esta visita privada, que sucederá a este encontro na Catedral do Sagrado Coração, o Santo Padre então se deslocará de automóvel fechado para a base aérea no Sakir, em Awali, a 27 quilômetros de Manama, para a cerimônia de despedida, assim, antes de deixar o reino do Bahrein. A cerimônia está prevista para as 10h30, hora local, e a partida para as 11 horas, hora local. Prevista então a chegada do Santo Padre a Roma para as 16 horas locais, meio-dia, do horário de Brasília. Este, portanto, o último compromisso público do Santo Padre, o último compromisso do Papa com transmissão pela Rádio Vaticano, Vatican News, e nós assim acompanhamos ainda a conclusão desta viagem do Santo Padre, também com as nossas orações para a sua viagem de retorno, uma viagem de cerca de 5 horas. O Santo Padre, como dissemos, deixará às 11 horas o Bahrein e com a chegada prevista para as 16 horas, hora de Roma, meio-dia, do horário de Brasília, deste domingo, 6 de novembro. Assim, agradecemos a todos que estiveram conosco, ressaltando nas palavras do Santo Padre, na sua alocução, o pensamento, então, voltado para a situação na Etiópia. Disse o Papa: queridos irmãos e irmãs, nestes meses estamos rezando muito pela paz. Neste contexto, constitui uma esperança o acordo que foi assinado e que diz respeito à situação na Etiópia. Encorajo todos, disse o Santo Padre, encorajo todos a sustentar este compromisso por uma paz duradoura, a fim de que, com a ajuda de Deus, se continuem a percorrer os caminhos do diálogo e o povo reencontre, o quanto antes, uma vida serena e digna. Não nos resta que agradecer a todos e a todos desejando um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.